para os céus nesta hora e já peço a Jeová Rafa, o Deus que sara, que entre com magnífica providência. Se tem alguém aqui com uma inflamação otorrino, que está comprometendo a sua saúde, você está usando aparelhos, eu já clamo ao Senhor na autoridade, no santo nome de Jesus, que venha recuperar a sua visão, venha recuperar a sua audição, venha recuperar os seus sentidos, porque Deus quer falar conosco através de todos os sentidos, pela visão, pela audição, pelo tato, pelo paladar e pelo olfato. Deus quer ter comunicação com o seu povo através de todos os sentidos, e eu clamo a Deus em nome de Jesus, e a igreja diz amém. Glória a Deus. Então eu vou sintetizar segundo aquilo que o Espírito Santo de Deus me orienta aqui, traz à minha memória, para que eu possa estar trazendo detalhes importantes. Certamente ele não vai estar na íntegra, na mesma formatação do que está lá no texto, mas eu creio que, como eu estou na direção do Espírito Santo, algo vai ser ministrado ao seu coração, porque o Espírito Santo de Deus me inquietou desde o ano passado para trazer uma poderosa ministração sobre a oração no processo de libertação em Salmos 51. É ali que será detida a minha ministração, a minha mensagem hoje para o seu e nosso coração, em nome de Jesus. Então nós encontramos Davi, um pequeno garoto, filho bastardo, possivelmente sua mãe era lá dos Moabitas, ele foi havido fora de uma relação matrimonial, enfrentou as agruras de uma vida assim, lá no Salmo 58 vai dizer, em pecado me concebeu a minha mãe, mas Davi não deixou que o desprezo de seu pai, talvez as dificuldades com a sua mãe, que era concubina de Jessé, o desprezo dos seus irmãos, fosse motivo suficiente para impedir a adoração de Davi. A palavra de Deus não nos fala, não nos informa de que forma Davi chegou a ter uma experiência com a harpa. Eu não sei quem o presenteou com a harpa, eu não sei por que as mãos dele foram direcionadas para uma harpa e não para um outro instrumento, eu não sei, mas uma coisa eu sei. O fato de ele estar escondido, o fato de ele estar no anonimato, como muitas vezes Satanás quer setar a nossa mente para dizer que nós não somos famosos, para dizer que o nosso nome não está no cartaz, para não dizer que o nosso nome não figura entre os grandes palestrantes dos grandes eventos, e portanto aquilo que nós fazemos não gera impacto no mundo espiritual. Que Deus não tem um grande chamado na nossa vida, que aquilo que nós estamos fazendo não está atraindo o coração de Deus, não está despertando. Eu tenho uma palavra que eu já venho falando nos eventos de SBR, que o anonimato é nosso amigo. Eu quero dizer que se você não se sente um famoso hoje, dê glória a Deus e aleluia, mas aproveite o tempo do anonimato, porque a palavra de Deus vai mostrar Daniel com seus 3 amigos em um tempo de anonimato se preparando muito, mas quando eles chegaram na Babilônia, eles estavam armados até os dentes de conhecimentos da palavra de Deus, de testemunho forte, recebido no culto familiar em um tempo de anonimato, e eles só eram apenas adolescentes. Eu quero dizer que houve um José que esteve 13 anos vivendo as agruras do Egito num tempo de anonimato, mas quando Deus o levantou, foi para ser governador do Egito. Eu quero dizer que houve um Paulo, 14 anos aprisionado, mas não deixou que as agruras da prisão o fizessem achar nada. Ele foi escrever as epístolas que hoje abastecem a nossa vida espiritual. Eu quero falar de Davi, que estava escondido atrás das ovelhas malhadas, desprezado, mas estava tocando antes que ele fosse tocar para o coração de Saul. Ele tocou o coração de Deus, tocando a sua harpa lá no meio do matagal. Não se queixe no anonimato, aproveita para te capacitar. Vai ler, vai devorar livros, vai devorar a palavra
de Deus come o rolo, assim como Deus orientou para Ezequiel, que estava no seu anonimato, mas Deus o levanta pelos cabelos e diz: abre os olhos, vê o que está acontecendo lá dentro da minha casa. E Ezequiel escreve esse livro profético que até hoje é duro para nós lermos. Então não venha se queixar de anonimato, porque Deus quer capacitar. Eu quero estabelecer um comando aqui com esta igreja. Toda vez que eu fizer assim, você vai dar um salto nessa cadeira e vai ficar de pé. E já coloca a mão assim, porque quando eu fizer assim, você fica de pé e já coloca a mão em posição de receber. E aí a gente vai saber quem é que está desconectado, porque eu não vou ficar dizendo igreja, fica de pé não. Em dado momento, eu vou me tomar e só vou fazer assim. Se você estiver dormindo, vai parar seu rico aí na cadeira. Quero ministrar o seu coração, que a partir de hoje você vai entender quando a palavra de Deus diz que nós devemos remir o tempo, aproveitar racionalmente, otimizar o tempo, porque os dias são maus. Deus vai começar a partir de agora a capacitar você no anonimato, porque quando Deus soprar o seu nome, o Brasil vai ficar pequeno para você. Recebe essa palavra de Jesus. Oh, aleluia, glória a Deus. Oh, aleluia, louvado seja o Senhor Deus Todo-Poderoso. Aquele garoto não deixou que o desprezo da família contribuísse para ele deixar de ser um adorador, e para ele deixar de ser um bom irmão, e deixar de ser um filho obediente, porque no contrato com o seu irmão, no contrato com o seu pai, no contrato com a sua mãe, no honra teu pai e a tua mãe para que tudo te vá bem, Deus potencializa o seu ministério. Aprenda a aproveitar oportunidades enquanto você não tem a grande oportunidade. Vai aproveitando as pequenas oportunidades que Deus coloca na tua mão. Teu ministério ainda não está grande, o meu já está um pouquinho crescendo, mas eu quero dizer que eu comecei meu ministério como lavadeira de roupa velha. E hoje Deus coloca-me nos altares para ministrar o seu coração. Eu não sei o que é que Deus está dando você para fazer, se é capinar, se é lavar louça, se é limpar chão, se é limpar banheiro. Faz com alegria no teu coração, porque Deus te coloca nas pequenas coisas para depois te elevar para as grandes coisas. Recebe esta palavra em nome de Jesus. Aleluia, glória a Deus. Davi não deixou, porque é um adorador que entende que ele tem um processo a cumprir na sua vida, que é primeiramente o de adorar. A palavra de Deus diz: todo ser que respira. Tem alguém respirando na glória? Todo ser que respira louva ao Senhor. Mas espera lá, a palavra de Deus também fala para mim, para o seu coração, que aquele que fez apenas a sua obrigação não fez nada. Então, se respirar e você louvar, você não está fazendo grande coisa por ser sua feliz obrigação. Mas quando você se coloca diante de Deus em posição de conserto, você está no prumo da graça de Deus. Este Deus vai potencializar o louvor que emana da sua boca, emana dos seus lábios, emana da sua vida. Ele vai promover uma grande transformação em todas as vidas que estão ao seu redor, porque Deus vai potencializar tudo que sair da sua boca. E Davi entendeu isso. É por isso que os espíritos imundos não podiam resistir. Não podiam resistir, porque havia uma unção derramada sobre a vida de Davi. Oh, aleluia! Que o Espírito Santo de Deus comece a trabalhar mais nesses vasos. Eu não aceito na autoridade do santo nome de Jesus que quem chegou aqui com um potencial de 35% de aproveitamento sai
estava preocupado com o seu tamanho. Ah, eu sou pequenininho. Não, são os bombados, são os bonitões, são os intelectuais, são os famosos. Imagina se eu vou brilhar. Deixa a luz de brilhar em você. Porque quando a luz de Deus brilhar, e Deus quer, ei, tem gente dizendo por aí que Deus não divide a sua glória com ninguém. A glória de Deus, Criador absoluto, Ele não divide mesmo, não. A glória de ser Deus, Ele não divide, não. Mas a glória de ser filho de Deus é uma glória que Ele divide, sim, Senhora, e sim, Senhor. Ele divide e Ele quer dividir nesta glória com essa igreja hoje. A palavra de Deus diz que Deus é luz. E a palavra de Deus diz que eu e você somos filhos da luz. E a palavra de Deus diz assim brilhe também a vossa luz diante dos homens. Mas Deus, Ele é tão magnífico, Ele é tão maravilhoso, que para a gente não se achar grande coisa, Ele diz: ei, luz, tu brilha, tu és luz. Mas se tu começares a te achar, eis que eu vou te lembrar que tu és sal. Tu és sal. E sal, se colocar demais no prato, estraga. Seja sob medida. Eu não te dou o espírito de covardia. Eu te dou de poder. Eu te dou de autoridade. Eu te dou de unção. Mas eu te dou também de moderação. Poder, autoridade, unção, luz, moderação, sal. Este é Davi, pequeno diante dos homens que o olham verticalmente, que ele olha assim, do tipo de cima para baixo, mas grande diante de Deus, porque Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Humilhai-vos, pois, debaixo da potente mão de Deus, para que Ele a seu tempo vos exalte. Se tem alguém aqui se achando alguma coisa, começa a te diminuir. Sabe quando é que nós alcançamos o tamanho certo diante de Deus? Quem quer saber, levanta a mão aí. É quando nós ficamos tão estreitinhos que nós somos capazes de sumir atrás da luz. Aí nós chegamos à medida certa do que Deus tem. É quando nós sumimos atrás da luz. Davi tem muito a nos ensinar. Ai, mas eu meditei muito nesse salmo. Esse salmo vem pegando o meu coração. Eu peço a essa igreja que com o seu papel na mão, e eu peço ao nosso pastor, pode ser o pastor Aldo, ou alguém designado por ele, que vai conduzir com esta igreja esta leitura em uníssono. O papel está aqui na frente, eu não consigo ler, porque eu disse a vocês que eu tenho baixa visão. Peço à congregação que se coloque em pé, com toda a santa reverência à palavra de Deus. Peço aqui o pastor que nos auxilie aqui na leitura. Não é uma leitura que ele vai fazer sozinho. Essa leitura ele vai fazer com uma igreja. Você não vai ler as referências numéricas. Eu quero que seja lido apenas o texto. Porque eu passei muitas horas diante do Senhor, fragmentando esse texto para trazer nesta tarde, noite, um ensino. E a primeira leitura que nós vamos fazer, ela traz um pouco desse Davi adorador, que agora estava estava no palácio, ali tocando a sua harpa e afugentando os demônios de um Saul perturbado. Ei, a Bíblia diz que o Espírito imundo vinha da parte do Senhor. E o Espírito Santo que afugentava também vinha da parte do Senhor. Nós não vamos questionar saber da soberania de Deus, porque Deus é altíssimo e Ele faz o que lhe apraz.
O que eu quero que fique destacado para nós aqui é a posição do adorador. Quando ele se coloca na posição, que ele se permite ser um instrumento na mão de Deus. Então a primeira referência aí é no livro de 1 Samuel, capítulo 16, dos versículos 18 ao 23, que vai ser lido. E em seguida vai ser lido também todo o texto de Salmo 51, leiamos agora, todos juntos, todas as vozes juntas. 1 Samuel, capítulo 16, versículos 18 ao 23. Então respondeu um dos moços e disse: conheço um filho de Jessé, o benjamita, que sabe tocar e é forte e valente, homem de guerra, sisudo em palavras e de boa aparência, e o Senhor é com ele. Saul enviou mensageiros a Jessé, dizendo: envia-me Davi, teu filho, o que está com as ovelhas. Tomou, pois, Jessé um jumento e o carregou de pão, um outro de vinho e um cabrito, e os enviou a Saul, por intermédio de Davi, seu filho. Assim, Davi foi a Saul, a este perante ele. Este o amou muito e o fez seu escudeiro. Saul mandou dizer a Jessé: deixai estar perante mim, pois me caiu em graça. E sucedia que, quando o espírito maligno da parte que vinha de Deus sobre Saul, Davi tomava a harpa e a desligava. Então Saul sentia alívio e se achava melhor, e o espírito maligno se retirava dele. Segunda leitura, Salmo 51, somente o texto, sem citação das referências. Compadece-te de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade e segundo a multidão das tuas misericórdias. Apaga as minhas transgressões, lava-me completamente da minha iniquidade, purifica-me do meu pecado, pois conheço eu as minhas transgressões, e o meu pecado está sempre diante de mim. Contra ti somente pequei, e fiz o que é mal diante dos teus olhos, de sorte que és justificado em falares, e és inculpável em julgares. Eis que eu nasci em iniquidade, e em pecado me concedeu minha mãe. Eis que desejo que a verdade esteja no íntimo. Faz-me, pois, conhecer a sabedoria e o secreto da minha alma. Purifica-me, e ficarei limpo como estou. E ficarei limpo. Lava-me, e ficarei mais alto do que a neve. Faz-me ouvir júbilo e alegria, para que regozije os nossos ossos e esmagar-te. Esconda-me o teu rosto dos teus pecados, e apaga todas as minhas iniquidades. Cria em mim, ó Deus, um coração puro, e renova em mim um espírito estável. Não me lances fora da tua presença, e não retires de mim o teu espírito. Restitui-me a alegria da tua salvação, e sustém-me com um espírito voluntário. Então ensinarei aos transgressores os teus caminhos, e os pecadores se converterão a ti. Glória a Deus. Continua. Livra-me dos crimes de sangue, ó Deus, Deus da minha salvação, e a minha língua cantará alegremente a tua justiça. Abre, Senhor, os meus lábios, e a minha boca proclamará o teu louvor, pois tu não te comprarás em sacrifícios. Se eu te oferecesse holocaustos, tu não se deleitarias. O sacrifício aceitável a Deus é o espírito quebrantado. Ao coração quebrantado e contrito não desprezarás, ó Deus. Faz-me bem a Sião segundo a tua vontade. Edifica os muros de Jerusalém. Então te agradarás de sacrifícios de justiça dos holocaustos e das ofertas queimadas. Então serão oferecidos novilhos sobre o teu altar. Glória a Deus, aleluia. Agora, muito obrigada, pastor. Eu peço que permaneçam, eu peço que sentem. Presta atenção no pé, presta atenção no comando.
Eu peço que sentem apenas as pessoas que já conseguiram chorar neste evento. Apenas as que já conseguiram chorar neste evento se assentem. As que ainda não choraram neste evento, mantenham-se de pé. Eita glória! O mistério foi forte. Eita glória, aleluia! Que o Espírito Santo de Deus está trabalhando. Isso aqui é muito sobrenatural. Porque só consegue chorar na presença de Deus quem foi tocado pelo seu Santo Espírito. Porque aqui não tem artista da Globo. Aqui não tem lágrima de crocodilo. O crocodilo, quando chora, é para expulsar a quantidade de sal que está lhe comprometendo seus olhos. Nas nossas lágrimas tem sal, nas nossas lágrimas tem proteínas. As nossas lágrimas servem para matar os germes que querem comprometer o nosso olhar. As nossas lágrimas expulsam veneno de dentro de nós. As nossas lágrimas expulsam toxinas espirituais. As nossas lágrimas trazem quebrantamento. As nossas lágrimas estilhaçam resistências. As nossas lágrimas tocam o coração de Deus. As nossas lágrimas são comidas pelos anjos de Deus. E eles levam para a presença do Pai e começam a fazer mover o rebuliço no mundo espiritual. Então você já sabe, a lágrima que você derramou neste lugar não ficou sem efeito. Deus está trazendo resposta para o seu coração. Mas eu quero dizer para você, se Deus tocar o teu coração para chorar ainda mais nesta ministração, não retenha o choro. Se Deus tocar em você para você gritar, libera o grito. Libera o grito. Não retenha. Não retenha, porque é Deus curando você. Eu orei muito para Deus trazer cura na dimensão do físico, enquanto profissional de saúde que sou. Para Deus trazer cura para você na dimensão do físico, trazer cura para você na alma, trazer restauração do seu sonho, do seu ministério. Então não retenha o choro. Não brinque com o pecado. Não brinque com o pecado. Está vivendo na presença de Deus. Está vivendo no palácio. Passou por tanto tempo atrás das ovelhas malhadas, passando pelo desprezo. Agora Deus te honrou, te colocou em patamar de honra, te colocou no palácio, te deu esposa, te deu trono, te deu coroa, te deu ministério, te deu ovelhas, te deu vidas. Por que que agora você vai parar de vigiar? A quem mais é dado, mais é cobrado. Quanto mais Deus honra você, quanto mais Deus nos honra, maior é a vigilância. Porque foi exatamente o que aconteceu com Davi. Ele foi ungido rei, sim, mas entre o tempo da unção e o tempo de assentar-se no trono decorreram tempos em que ele andou nos vales, nas montanhas, fugindo das setas, das flechas, das tentativas infernais de Saul de matá-lo. Saul não o matou, mas ele próprio cometeu atrocidades contra a sua vida, quando ele não vigiou com Batseba. Deixa eu dizer uma coisa para o seu coração, que é fruto da minha observação, e eu já tenho ministrado isso, vou continuar falando, porque eu percebo isso. Satanás está com muita sede, com muita voracidade de envergonhar pregadores no adultério. Que Deus me guarde, nos guarde no seu santo nome. Nos mantenha no esconderijo do Altíssimo. Satanás tem muita sede de envergonhar pregadores pela via do adultério. Mas Satanás tem muita sede de envergonhar adoradores, levitas do Senhor, na homossexualidade, no lesbianismo.
Presta atenção no que está sendo veiculado nas redes sociais e mídias. Não é verdade o que eu estou dizendo. E agora, e se ele for pregador e for levita? As duas provas. Ora, ser envergonhado como adúltero, ora, ser envergonhado como homossexual, como lésbica. Vigilância, vigilância. Nunca foi tão importante ter vigilância como está sendo hoje. Eu venho aqui como arauto de Deus dizer: vigia. Mas Davi não vigiou. E quem já leu a Bíblia, já leu a história de Davi, já ouviu uma ministração, sabe muito bem que ele deixou, abandonou a guerra, ele não veio para o SBE, ele não estava em posição de batalha, junto com o grupamento aqui, lutando, pelejando, com a mão levantada, para interceder pelas vidas, enquanto o pessoal do SBE estava trabalhando, Davi estava olhando as curvas de Batseba naquele banho. E ali foi a queda dele. Deus vai resgatar os seus ungidos? Diga sim. Sim. Mas é melhor que você não caia. Deus vai resgatar? Sim, Ele vai. Mas é melhor que não caiamos. Porque o tempo, você está caminhando firmemente, está caminhando. Chegou aqui, caiu. Quanto tempo vai ficar caído? Varia de pessoa para pessoa. Tem uns que vão se entregando mais e mais e mais e mais. Levam décadas até que possam ser erguidos e retomar, até chegar de novo. A família já ficou esfacelada. Quantas desgraças. Olha, tenha cuidado. O pastor abriu a boca e falou tal coisa, o profeta Natan falou tal coisa. Meu irmão, eu tenho muito medo do que Deus fala. Aleluia, Deus! Porque eu ouvi a sentença assim: Davi, a espada nunca mais se apartará de dentro da tua casa. Oh, meu Deus! Não é boca de profeta, não, é a boca de Deus falando. E aí Davi foi passar pelas agruras, mandou matar Urias, teve um filho, a primícia desse filho, havido no adultério, Deus levou para virar anjinho para ele, porque ele seria fruto de muito escárnio em Israel, e Deus tem zelos pelo seu nome, é o canal, Deus zeloso está na casa. Aleluia! Deus levou. Foi Urias, foi o bebê inocente, foram 70 mil, Deus tocou no coração, porque onde estiver o teu tesouro, aí está o teu coração. Deus tocou no exército de Davi, 70 mil homens morreram. Ei, deixa eu te falar, 70 mil homens morreram, provavelmente 70 mil mulheres ficaram viúvas. Agora você tem ideia de quantas crianças ficaram órfãs? Considerando que os judeus eram extremamente frutíferos na arte de ter filhos? Você tem ideia de quantos filhos ficaram órfãos por causa de uma noitada de um rei que não vigiou? Por causa da noitada de um pastor que não vigiou? De um levita que não vigiou? A igreja acabou, né? Acabou, glória. Não tem glória mesmo nisso, não. Não tem glória nisso. Isso não gera glória para o nome do Senhor. Isso gera vergonha. Isso gera vexame, constrangimento no meio religioso. Não tem glória nisso. O que tem glória é quando o pastor vigia, quando o levita vigia, quando ele adora, quando ele prega 3.000 almas se convertem. Aí tem glória a Deus. Quando ele canta e quem estava morto ressuscita, aí é glória.
Mas Davi não vigiou e nós sabemos que o estrago na vida dele foi grande. Mas aí eu quero adentrar em Salmo 51. A palavra de Deus vai nos trazer um grande ensino sobre o significado da palavra confissão. Eu quero me deter na palavra confissão. Quando eu vejo uma pessoa que comete grandes pecados diante do Senhor, chora uma lágrima do lado, chora uma lágrima do outro e diz que já se arrependeu. Mentira do diabo misturado com Satanás. Mentira! Quem está verdadeiramente arrependido se esbugalha de tanto chorar. Se rasga na presença de Deus, se lança no chão, vai jejuar, rasga o coração e se der por ainda rasga as vestes. Se esconde atrás da cruz, desaparece, porque ele sabe o estrago que ele causou. Aí você já começa a observar, você começa a conversar com o seu coração agora. Se você se afastou dos caminhos do Senhor e você chorou uma lágrimazinha de um lado, outra lágrima do outro, eu vim aqui para te dizer no nome de Jesus, não deixa Satanás sentar tua mente e dizer que isso é arrependimento, porque nunca foi e nem será. Arrependimento é mais profundo. Confissão é mais profunda. Quando eu fui meditar no Salmo 51, um detalhe quis saltar aos meus olhos. Quantos verbos Davi usar para trazer diante de Deus o que se chama de confissão. E eu fui fragmentar o Salmo. Passei umas 5 horas, para baixa visão, umas 5 horas, fazendo a transcrição. Sublinhando. 28 verbos. 28 verbos de confissão. Alguns ele repetiu. Lava-me, Senhor. Lava-me, Senhor. Apaga, Senhor. Apaga a minha iniquidade. Apaga as minhas transgressões. Lava-me do meu pecado. Lava-me com soco. Cria-me, ó Deus, por favor, um coração puro. Renova dentro de mim o espírito inabalável. E a alma de Davi vai se entregando, vai se rasgando na presença de Deus em verbos. Para descer diante do Senhor uma verdadeira confissão. Que a palavra de Deus diz que aquele muito foi dado, muito mais será cobrado. Eu já falei para vocês, o currículo de Davi é grande. Ele sabia que a responsabilidade dele diante daquele Israel era muito grande para ele chegar diante de Deus com 2 verbos, uma lágrimazinha do lado, uma lágrimazinha do outro, e apelidar isso de confissão e arrependimento. Glória a Deus! E ele vai se derramar na presença do Senhor. A partir do versículo 11 para frente, com o papel na mão. Quando eu disser 3, eu quero que a igreja toda leia o versículo 11, 12 e 13. 3. Pode aceitar. Davi entende que ele precisava pormenorizar diante de Deus o seu pecado. Deixa eu dizer para você, pecado tem nome. É masturbação, é prostituição, é adultério, é lascívia, é luxúria, é sensualidade, é vício, é pornografia, é fornicação. É mentira, é fofoca. Pecado tem nome. Dá nome ao teu pecado. Pecado
Pecado tem gente envolvida, pecado tem hora que foi cometido, pecado tem intencionalidade, pecado tem pessoas envolvidas, pecado tem propósito, pecado tem um monte de coisa. Pecado que Deus perdoa é pecado confessado no varejo. Não chega, ele diz assim: Senhor, apaga as multidões dos meus pecados. Mas eu tenho certeza que lá no íntimo Davi estava: Senhor, eu matei Urias, eu fiz isso, eu fiz aquilo, eu peço perdão, porque aqueles 70 mil homens morreram, porque essas mulheres ficaram viúvas, porque aquelas crianças ficaram órfãs, eu peço perdão, porque eu isso, porque ele foi dando significado, foi qualificando a confissão do seu pecado. Porque pecado que se preza na confissão, ele tem que ser declarado no varejo, não é no atacado. Porque você peca no varejo e agora quer chegar lá no atacado e querer que Deus te perdoe. E enquanto eu vou ministrando, já vai confessando o teu B.O. diante de Deus. Aproveita o incenso, já puxa a tua ficha corrida. Já vai pedir para a misericórdia do Senhor para te perdoar. Da desgrama, da tua miséria de pecado. E ali, Davi faz 28 verbos. Aí ele vai dizer assim: te liga no mistério comigo, igreja. Depois que ele confessa 28 verbos, ele diz assim: então, diga então. Na vida de Davi teve 3 então. Então, ensinarei aos transgressores os teus caminhos, e os pecadores se converterão a ti. Sabe o que Davi está nos ensinando para nós pregadores? Sabe o que Deus está nos ensinando através disso? Que nós pregadores não teremos um testemunho autêntico para ministrar na vida de alguém, se em nós não houver arrependimento. Mas se houver, em contrapartida, Deus fará coisas notórias na vida dos pecadores. Davi nos ensina em Salmos 51 que o coração dele estava triste, ele queria ouvir vozes de júbilo. Davi nos ensina que ele precisava ser livrado dos crimes de sangue. Davi precisava ser livrado dos crimes de sangue, para que aí ele pudesse exercer outra vez, diga outra vez, o seu ministério de adorador, para poder ele abrir a boca e falar de justiça. Eu peço que essas cadeiras sejam todas afastadas para o lado. Eu peço 2 fileiras, apenas 2 fileiras de mulheres. Afasta as cadeiras para o lado. 2 fileiras de mulheres. E 2 fileiras de homens desse lado. Oração. Te diga, igreja. Não conversem, não conversem. Não conversem. Não conversem. Apenas ouçam. Não conversem, apenas ouçam. Glória a Deus. Posso ouvir o barulho de uma pena caindo? O que Deus ministrou ao meu coração, que Davi entendeu que ele precisava ter livramento dos crimes de sangue, se ele quisesse retomar o seu ministério de adorador, porque ele bem sabia o que tinha acontecido com Urias, ele bem sabia o que tinha acontecido com aqueles 70 mil, ele bem sabia do estrago, do dano que estava na casa dele por causa do pecado dele. E ele pediu: livra-me dos crimes de sangue, porque como é que eu vou voltar a adorar? Como é que eu vou ser um adorador em processo? Eu vou ser um adorador que usa o ministério da adoração no processo de libertação, se eu estou comprometido
Mas sabe o que foi que Deus ministrou no meu coração? Te diga, igreja. Mulheres que praticaram aborto, seja espontâneo, seja natural, estão no crime de sangue. Pessoas que fizeram tatuagem no corpo estão em crime de sangue. Pessoas que fizeram pacto satânico, tiraram do seu sangue, estão em crime de sangue. Pessoas que se cortaram para tentar se entregar ao espírito da morte, estão no crime de sangue. Pessoas que tentaram, pensaram no coração, tomara que ele morra, praticaram o crime de sangue. Pessoas que desejaram a morte de alguém, praticaram o crime de sangue. Pessoas que desejaram a falência de um ministério de alguém, praticaram o crime de sangue. Portanto, não se trata apenas de cometer um homicídio, praticar uma lesão corporal. É mais sério, é mais grave, e tem muito crente envolvido em crime de sangue. É por isso que ele não consegue adorar. É por isso que o ministério dele não tem poder transformador, porque ele está aprisionado no crime de sangue. Ele não tem como falar de justiça, ele não tem como falar de santidade, ele não tem como falar de libertação, de santificação, porque a alma dele está aprisionada. Agora vai tirando a tua sandália, e eu chamo aqui pessoas aqui cheias do Espírito Santo de Deus, pastores. Eu preciso de 2 pastoras e de 2 pastores, porque um vinho, um suco de uva representando o sangue de Jesus vai ser derramado em vocês. E cada um sabe o pecado. Se você feriu o seu irmão, se você machucou o seu irmão, se você feriu o seu irmão com uma arma branca, com uma arma de fogo, com espeto, eu não sei que tipo de situação você fez. Eu não sei se você bebeu o sangue de alguém. Eu não sei se você ofereceu um animal, uma galinha, um bode, derramou o sangue de um animal que pertence a esse animal de Deus para fazer um sacrifício satânico. Você está comprometido com os crimes de sangue. E você precisa colocar diante de Deus essa miséria desse seu pecado hoje. Eu vou dizer como é que vai ser. Nós vamos aqui apresentar esse vinho. Esse vinho vai ser colocado nas taças. Esse vinho vai ser, vocês vão ficar de joelhos. Vocês vão ficar de joelhos. Vocês vão ficar com as mãos assim, com as mãos juntas assim. Já podem se ajoelhando. E presta atenção no comando. Você vai ficar com as mãos assim, com seus pés para trás, descalços. O vinho, representando o sangue de Jesus, vai ser aspergido. Não é para derramar uma cachoeira de vinho, não. É aspersão. Sobre a sua cabeça, sobre as suas mãos e sobre os seus pés. Senhor Deus, aqui estão os vinhos, representando o sangue de Jesus. Unção especial de remissão. É assim que eu já venho fazendo, meu Pai. E é grande o mistério. Eu já tenho ministração de alguém que trouxe testemunho de cura. Pai amado, santo e poderoso, aqui nós consagramos ao Senhor. Nós ministramos, Pai, que quando este vinho, representando o sangue de Jesus, for aspergido sobre as cabeças, sobre as mãos e sobre os pés, e mediante a confissão que cada um está fazendo do seu pecado, eis que o Senhor vai trazer uma poderosa libertação. Ministério de adoração, no processo de libertação serão destravados, meu Pai, porque eles estarão confessando diante do Senhor os crimes de sangue que eles cometeram. E hoje, neste seminário, o Senhor está entrando com providência de perdão e de libertação. Em nome de Jesus, amém. Pastor, abre aqui o primeiro. Abasteça as taças. 2 servas de Deus peguem 2 taças para ficarem aqui nas filas das mulheres e vão aspergindo. E 2 varões vão lá na fila dos varões, aspergindo na cabeça, nas mãos e nos pés. Agora, as mulheres, quando receberem, mulheres comigo, mulheres, quando vocês receberem o vinho na mão, a aspersão do vinho na mão, pega as mãos de vocês e levam no ventre. Porque se teve mulher que praticou aqui o crime de aborto, pede perdão do Senhor, pede
perdoe você deste pecado. Não importa quanto tempo você fez isso. Talvez você nunca confessou, mas Deus hoje quer te perdoar em nome de Jesus. Pastores podem começar a derramar o vinho representando o sangue de Jesus. Se tiver um louvor que fale sobre o sangue de Jesus que puder ser colocado, Senhor Deus Santo, um louvor falando sobre o sangue de Jesus que cura, o sangue de Jesus que perdoa, o sangue de Jesus que liberta, um louvor sobre o sangue de Jesus. Deus Santo e poderoso, aqui está a tua igreja. Foi assim que o Senhor ministrou o meu coração, que Davi tinha plena compreensão. Davi tinha todo um cuidado para não cometer crime de sangue, mas ainda assim ele cometeu. Ainda assim ele vacilou diante do Senhor. Ele não derramou o sangue de Saul. Ele corrigiu alguns dos seus súditos quando derramaram o sangue de alguém. Mas alguém o chamou de sanguinário. Ele quis construir um templo do Senhor, mas ele não pôde, porque o Senhor disse: Davi, você derramou muito sangue diante de mim. Mas o seu filho, Salomão, que é o rei de paz, este construirá o templo. Quem vem ao templo vem buscar a cura. Quem vem ao templo vem buscar o milagre. Quem vem ao templo vem buscar a libertação. Quando todos já estiverem ungidos, me avise que eu quero pregar. Quando todos já tiverem recebido a unção, me avisa aqui, chega perto de mim e me avisa. Eu quero pregar. Pai Santo e poderoso de Israel, Davi confessou o seu pecado no nome dos versos. Que cada um aqui, Senhor, possa também confessar o seu pecado em muitos versos. Eu não sei qual foi o tipo de crime de sangue que eles cometeram na hora. Eu não sei se alguma mãe tentou matar seu filho, sua filha, se algum filho aqui tentou matar seu pai, sua mãe, feriu alguém com arma de fogo, eu não sei, mas o Senhor sabe. Não sei se alguém aqui tem histórico de homicídio, mas uma coisa eu sei: aquele que confessa o pecado abandona a nossa misericórdia. Uma coisa eu sei, que o coração contrito e arrependido, tu não desprezas mais, ó Deus. Eis a tua providência na vida do teu povo, Senhor. Traz a condição do arrependimento, traz o perdão. Eu clamo a ti, meu Pai, eu agradeço em nome de Jesus. Amém. Aleluia. Você recebeu sobre as suas mãos e sobre os seus pés. E no momento que você se posiciona de joelho, você está dizendo que reconhece a dependência de Deus. Eu quero que você tome uma ação agora, como você já está de joelhos, que podem. Coloque seu rosto o mais baixo possível. E reconheça a sua total dependência do Senhor. E você agora confessa o pecado que cometeu por indução ou por estimulado por alguém. Fale agora, fale com seu rosto no pó. Essa é a posição de humilhação. Que o sangue dele te purifica. O sangue do Cordeiro, ele limpa. Ao ponto de ele fazer com que você, ao lembrar da ação, não gere mais um sentimento de culpa. Porque ele veio para levar sobre nós, sobre o seu corpo, sobre a sua vida, toda a acusação, toda a culpa. O Senhor já levou sobre os seus pés, sobre o seu corpo. E ele nos deu um fardo novo, um fardo suave. E de ti, ele já arrancou. Isso. O seu rosto ao chão. Diga quem é você para ele agora. Diga que homem você é, que mulher você é. Porque quando você se erguer nesse chão, o
se levanta uma nova criatura no nome de Jesus. Permaneça com seu rosto no chão. Se erga agora como um homem, como uma mulher renovada. Erga as duas mãos ao serviço. Depois do rosto no pó, o rosto no chão, você erga as duas mãos e diz: Senhor Jesus, eu reconheço que precisava do teu sangue. E diga: eu me sinto lavado através do teu sangue. Em nome de Jesus. Isso. No reino espiritual, olha para mim. No reino espiritual aconteceu um mover aqui. Porque o que nós estamos fazendo aqui, lá no reino espiritual também está acontecendo. Quem confessa e deixa, alcança a misericórdia. Se você confessou, e a partir dessa noite você irá deixar toda a ação do inimigo contra a sua vida, no reino espiritual já está confirmado. Que o Senhor Jesus, lá no reino espiritual, reconheça você como um homem e uma mulher que reconheceu o pecado, pediu perdão e foi limpo pelo sangue do Senhor. Em nome de Jesus. Amém? Eu quero convidar de novo. Alto e bravo, vamos ver. E eu quero que, engrandecendo o nome do Senhor Jesus, e para que a nossa coronel que acabou de ministrar saia daqui impactada, eu vou fazer uma pergunta para os senhores. Alto e bravo. Tem alguém cansado aqui? Não, Senhor! Aqui não tem cansaço, nem teu corpo todo aqui. Aqui só tem guerreiro com sorriso de alegria. Esse é. E que bora guerreiro para Como? para Para retirada para a condição da saída da nossa coronel, atenção os dois guerreiros cedidos. Ordinário. Vamos aplaudir.